Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Voltando para Dentro. E nesse vídeo aqui eu quero fazer uma análise mais psicológica e neurocientífica do filme Divertidamente 2. Então foi um filme que eu recentemente fui ver, na verdade eu fui ver ontem, e só não pude fazer análise no mesmo dia porque eu cheguei tarde em casa e precisava dormir para ir trabalhar no outro dia, sabem como é que é, né? Então, nesse Divertidamente 2, que é a continuação do primeiro Divertidamente, a gente vê a personagem principal, que é a Riley. Então é um filme que é obviamente sobre desenvolvimento humano. Então no primeiro filme, sobre os primeiros anos dela, digamos assim, da primeira e segunda infância. E agora temos a Riley entrando na adolescência. Então claro, nesse vídeo aqui vai ter talvez algum spoiler levinho, mas o meu foco aqui é mais fácil a parte psicológica e neurocientífica. Então acho que não tem nenhum problema. E os spoilers que talvez eu dê são coisas sem contexto, né? Para você não vai estragar a sua experiência de ver o filme não, então pode ficar assistindo tranquilo. Então, como eu disse, temos a Riley aqui agora com seus 13 anos, se não me engano foi isso, né, o que mostrou no filme, e, portanto, chegando a uma nova fase do desenvolvimento dela, que é a fase da adolescência. Então, um dos primeiros fatos importantes que acontecem no filme é a chegada da puberdade, né, e o filme aborda isso de uma forma muito family friendly, digamos, porque eles mostram a puberdade, mas sem toda aquela parte da menstruação e tal. Eu acho interessante que é um filme para todos os públicos, né? Justamente um público infantil, tinha muita criança. Achei legal as formas como eles abordaram, né? E legal mostrar a mudança de humor da Riley. E essa mudança de humor vem por um fato bastante interessante. Então a gente lembra que no filme, o Inside Out, né, que é Divertidamente, a gente tem, né, os personagens dentro da cabeça da Riley, que são as emoções dela, né? Então cada emoção tem uma sua personalidade lá caracterizada. Só que nesse filme o que acontece? Vem com a chegada da puberdade, que é uma crise assim no desenvolvimento humano, aparecem então novas emoções. Então aquela sala que antes era habitada somente pela alegria, pela tristeza, pelo nojo, pela nojo, né, que é uma personagem feminina, e pelo medo e pela raiva, agora são incorporadas novas emoções. E o interessante é que novas emoções, e essas novas emoções tiram e colocam em segundo plano as emoções antigas. Então, um dos grandes destaques do filme é a nova personalidade, a nova personagem ou emoção, que é a ansiedade. E muito interessante a forma, muito didática a forma como eles lidam com a ansiedade, né? Então a ansiedade foi o último vídeo que eu fiz aqui no canal, inclusive se você quiser assistir, foi sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela vem para demonstrar a importância do papel da ansiedade na vida do indivíduo. E o engraçado é que a ansiedade, a primeiro momento, ela acaba descontrolando tudo. Então é como se ela fosse também muito nova nessa questão de lidar com o cérebro humano, né? E a própria personalidade de ansiedade vai aprendendo a como regular-se a si mesma para poder regular a Riley, né? Então a gente vê toda aquela bagunça, aquela tempestade hormonal dentro da Riley, né? E como eu disse, essas novas emoções acabam tomando controle. E a Riley, nesse processo, uma coisa bastante interessante é que, se você lembrar no último filme, tem uma parte central lá no centro de controle, que é no córtex, obviamente, que tem uma partezinha lá que tem tipo uma não é uma árvore, mas é tipo uma árvorezinha assim, que é o senso do eu da Riley, né? Ou a consciência, o senso do eu. E esse senso do eu, ele é destruído e ele é trocado por um novo senso do eu. Então a emoção ansiedade, ela traz que ela quer criar um novo eu para Riley. E isso acontece na adolescência, porque aquela antiga personalidade estável que o indivíduo aprendeu, digamos assim, se apropriou de acordo com a sua disposição genética e com a interação com o ambiente, essa antiga personalidade já não serve mais para as novas demandas sociais do adolescente. Então isso faz com que aquele antigo senso do eu seja substituído, jogado para o fundo da memória, para que venha e que emerja um novo senso do eu. E esse novo senso do eu, de uma nova personalidade, digamos assim, ela é trazida pela influência da ansiedade e também pela influência de outras novas emoções, que são a ansiedade, a vergonha, a tédio e a inveja.
Então essas são as novas emoções da Riley. E essas novas emoções, que são os novos personagens, eles criam o novo senso de eu dentro do centro de controle da Riley. E esse centro de controle, como eu disse, é o córtex, sobretudo o córtex pré-frontal. Já que, como eu já disse em outros vídeos, ele não está associado nem com a parte motora, nem com a parte sensorial do indivíduo. E a criação desse novo senso do eu se dá através de uma rede de conexões que eles chamam de convicções. Então, o que são convicções dentro do filme e para a psicologia? São basicamente aquelas crenças, aquelas noções estáveis de eu que o indivíduo formou com base nas suas memórias e com base na interpretação dessas memórias de eventos que ele passou. Então, o senso do eu dentro do filme é formado pelas memórias que o indivíduo teve. E a gente sabe sim que o senso de eu é formado de fato pelas memórias que a gente teve. As memórias que a gente carrega formam quem a gente é. E é interessante que aquele artefato que parece uma árvore, assim no filme, que é a noção de eu que fica dentro do centro de controle, ele se relaciona muito com a ideia de conectoma da neurociência. Então, o que é um conectoma, para você que nunca ouviu falar? É uma noção recente na neurociência que diz que o que nós somos, o nosso eu individual, o que antigamente se chamaria de alma ou espírito, na religião e na filosofia, esse senso de eu mais profundo, a sua identidade, é o seu conectoma. E o que é o conectoma? O conectoma é a junção de todas as suas sinapses, e conexões neurais. Então, existe um modelo 3D de um departamento de uma universidade específica, enfim, é um assunto bem extenso, mas eles conseguem fazer um modelo 3D de todas as suas conexões, de neurônio. Claro que não todas, mas eles conseguem mapear, e eles estão tentando mapear cada vez mais o cérebro para identificar o conectoma. O conectoma, a noção de eu, são todas essas sinapses que você possui e a integração, a junção de todas essas sinapses, e ele tem um formato meio que de árvore mesmo, porque o próprio neurônio tem um formato de árvore. Então, imagine, todas as suas conexões entre os seus neurônios, nessa noção de conectoma, formam quem você é. E a gente sabe que, de fato, é assim. É muito interessante como o filme aborda essa noção de eu como uma referência, ainda que longínqua, à noção de conectoma. É muitíssimo interessante a forma como eles fazem isso. E o filme é uma espécie de epopeia, no qual, como as emoções antigas, elas são reprimidas, literalmente mostra no filme uma parte que as emoções falam que elas estão sendo reprimidas. É que elas foram jogadas num cofre obscuro do segredo. Ou seja, chegada à adolescência, aquelas emoções antigas têm que ser reprimidas de acordo com as novas demandas sociais. Então você não pode demonstrar muita alegria, muita raiva, muito nojo, etc. Você tem que camuflar isso como uma máscara para você poder se adaptar às novas exigências sociais. E a ansiedade tem um papel crucial nisso, uma vez que a ansiedade está relacionada àquela questão de você prever cenários futuros e te preparar para esses cenários futuros. Esse é um dos grandes papéis da ansiedade no filme. Então as emoções antigas, vendo-se agora reprimidas, jogadas no fundo da consciência, elas vão numa epopeia de fazer o quê? De buscar o antigo eu da Riley, que é aquele antigo artefato que eu falei, o conectoma, que foi jogado no fundo da consciência. E eles vão nessa busca desse conectoma no fundo da consciência da Riley. E o filme basicamente mostra essa aventura até chegar a esse conectoma. E eles vão através de várias memórias antigas e tal. E as emoções antigas com toda aquela ideia de que a Riley já não é mais ela mesma. Que a Riley agora... essa não é a Riley, Muitas vezes é falado isso no filme. Então, conforme as antigas emoções vão atrás dessa antiga identidade da Riley, antes da puberdade, da adolescência, eles se veem em várias aventuras, E dentro dessas aventuras, uma coisa que eu gostaria de citar é que eles buscam o antigo eu da Riley se guiando pelo fluxo da consciência, umas coisas que eles chamam de fluxo de consciência no filme, que é literalmente um mar no qual vai passando vários objetos, a materialização das coisas que ela pensa. Então, se ela pensa em brócolis e livros passam nesse rio, onde os personagens estão passando, E essa noção de fluxo da consciência é uma noção de William James, William James propôs essa ideia de que a consciência não é uma coisa estável, mas sim um fluxo. E eles trazem essa ideia de William James
com uma ideia do século XIX, e eles trazem para o filme essa noção de fluxo da consciência. É uma coisa que me chamou muita atenção, gostei muito deles terem colocado isso. E também falando agora sobre memórias, né, a gente vê que no filme as memórias são aquelas bolinhas redondinhas, né, e com cores, né, e de acordo com a psicologia, com a neurociência, o que é aquelas bolinhas, né? Aquelas bolinhas a gente pode fazer facilmente uma relação com engramas. Então se você viu o meu vídeo sobre tipos de memória, a neurociência da memória, você sabe que é um engrama. Engrama é justamente essa imagem, digamos assim, é a imagem exterior de uma memória. Então existe a teoria de que a memória é um grupo de neurônios conectados, né, um número de sinapses específicas conectadas, e que a forma, a imagem desse grupo de neurônios juntos, esse número de sinapses juntas, a imagem que forma é o que a gente chamaria de engrama. E no filme o engrama é trazido como essas bolinhas, né, que são representadas como memórias. Também gostei muito dessa relação que eles fizeram, de forma consciente ou não, mas acredito que sim. Provavelmente tem psicólogos por trás desse filme, psicólogo neurocientista por trás desse filme, porque é bastante preciso do ponto de vista psicológico. E para resumir, chegando ao final do filme, o que chama atenção é que quando eles conseguem restaurar os antigos senso do eu, da Riley, o novo senso de eu, ele se transforma. Então acaba se integrando o antigo senso do eu do primeiro filme e da primeira fase da infância da Riley, se integram com a nova fase da Riley, da adolescência, e cria mais uma vez uma espécie de conectoma mais estável, ou uma personalidade mais estável da Riley, que agora está integrada com as emoções novas e com as emoções antigas. Então é uma parte muito bonita do filme como eles mostram isso, mostrando também que a própria ansiedade, ela aprende a lidar com a Riley, como eu falei, e lidar com as outras emoções. Porque quando a ansiedade aparece no filme, aparece na Riley, ela acha que ela é a coisa mais importante. Ela acha que ela que é o grande motorista, digamos assim, das emoções e da Riley. De toda a parte cortical da Riley, a ansiedade acha que é ela que domina. E depois, no final do filme, ela assume que não. Que a Riley precisa da felicidade, precisa da alegria, né, na tradução, precisa da raiva, precisa da tristeza, e tudo isso é importante. Então, conforme as emoções antigas e as novas criam uma boa relação, eles fazem com que a Riley tenha uma relação saudável com as próprias emoções e com a própria nova personalidade que ela assume na fase da adolescência. Então esse é um dos pontos chaves do filme. É claro que há muitas mais coisas que a gente poderia falar, né? Talvez eu até faça uma outra parte, falando talvez sobre a parte 1 do primeiro filme, mas a primeiro momento essas foram as minhas primeiras impressões. Pode ser que eu veja mais pra frente e capte novas impressões. Então eu espero que você tenha gostado, um vídeo um pouco diferente para falar sobre essa questão. Então eu espero que você tenha gostado. Eu sou o João Vitor, não se esqueça de assistir os outros vídeos e muito obrigado por estar aqui. Até a próxima.